Bom dia, pessoal. A gente vai agora para o nosso momento não menos importante, mas tão importante, que é o momento de compartilharmos juntos da palavra de Deus, ouvirmos o que o Senhor tem para falar conosco essa manhã. E nós iniciamos aí a exposição no Evangelho de João, há 2 semanas atrás. A gente ainda está meio que na introdução, né, FP? A gente vai passar aí talvez uns 2 anos estudando, ou mais, né? Estudando esse evangelho maravilhoso, que é o Evangelho de João. Então vamos abrir lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. A gente vai ler hoje do verso 15 ao verso 28. É um pouquinho extenso, mas a gente ainda está um pouco na introdução, né, desse evangelho. E eu queria, antes da gente começar a olharmos para os versos que nós vamos ler hoje, relembrar um pouquinho do que a FP já trouxe para a gente como introdução nas pregações anteriores, né? E o que é importante para a gente lembrar desse Evangelho de João? Acho que a primeira coisa para a gente perceber é o seu teor apologético. O que é apologia? O que é a apologética? É a defesa da fé. E João ele tem um cuidado muito grande aqui de defender algo. E ele defende muito bem a humanidade de Cristo. Ele apresenta um Deus que se tornou carne, e esse Deus que se tornou carne, Jesus Cristo, ele era a palavra que estava desde antes da eternidade. Ele fala que ele estava no começo criando todas as coisas. Mas antes mesmo do começo de todas as coisas, ele já existia na eternidade com o Pai. Então aquele que se encarnou, aquele que nasceu de uma virgem, era aquele que sempre existiu. Ele não era apenas um ser humano qualquer, mas ele era Deus 100% e 100% homem também. E esse João, aí é interessante a gente lembrar de João, o discípulo amado de Jesus, que ele escreveu também a primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Ele escreveu algo que faz um paralelo muito, muito legal com esse evangelho, principalmente o início do evangelho. E ele começa a carta lá, 1 João, capítulo 1, verso 1. Ele fala: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, da palavra da vida. E é interessante que João escreve essa carta, assim também como o evangelho escrito por ele, num contexto de negação do Senhor Jesus. Existiam grupos que negavam Jesus, tanto como Deus, como homem. E existia algo que era o FP falou isso semana passada, que era um tipo de construção daquilo que no 2º século se tornou o gnosticismo. E os gnósticos, eles acreditavam o quê? Que matéria é má e que Jesus ele não era eles acreditavam na divindade do Senhor. Eles acreditavam que Jesus ele era divino, mas eles não acreditavam que Jesus era um ser humano. Por quê? Como que Deus, que é perfeito, santo, pode então tomar forma de homem? Aquilo que é mau, carne. Então eles acreditavam que isso era impossível. Então eles diziam: Jesus é divino, mas ele não é ele é tipo como se fosse um fantasma ali, né? Ele não era talvez um ser mais angelical, assim. Não era alguém que tinha uma carne de verdade. Ele aparecia, mas não é. E aqui, tanto no 1º capítulo do Evangelho de João, quanto na primeira carta, João ele fala assim: ei, a gente viu ele, a gente viu com os olhos, as nossas mãos apalparam, ele era real, ele era carne. Carne como nós somos carne, ele era igual a nós. Ele tinha osso como o Jack tem osso,
carne como a Thaís tem carne, ele era como nós. E João está querendo aqui defender uma verdade fundamental do cristianismo, que é o quê? Jesus ele não é só Deus. Ele é homem também. E não era, ele é. Ele ressurgiu dos mortos e continua hoje à direita do Pai como homem, 100% homem, 100% Deus. Claro que com um corpo glorificado. Mas era um homem verdadeiro. Então o que João escreve aqui nesses primeiros versos do Evangelho de João é uma defesa dessa verdade fundamental, de que nosso Senhor Jesus, ele é homem, ele é Deus homem, é Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco. Então a encarnação de Jesus, e essa defesa de João aqui, é o céu tocando a terra. É Deus, devia ler até uma expressão ontem num livro que eu estava lendo, que o autor fala, eu esqueci o nome do autor, mas ele fala que é isso, né? É o céu tocando a terra e Deus beijando a humanidade através do nascimento do Senhor Jesus. E outro ponto importante também que a gente vê em todo o Evangelho de João é a ênfase que João dá ao confronto que Jesus tinha com relação aos fariseus, aos judeus. João coloca muito bem aqui aqueles judeus como oponentes de Jesus. Eram homens que eles eram mestres da lei, conhecedores do Antigo Testamento. Eles tinham eles podiam te citar versos de cabeça, porque eles eram extremos conhecedores da lei do Senhor. Eles criam de maneira concreta que essa lei que eles tanto conheciam dava base para os argumentos dele, inclusive os argumentos de negar Jesus. Ou seja, eles negavam Jesus, eles não acreditavam que aquele cara ali, que se dizia ser o Messias, eles negavam que ele era o Messias. Eles não acreditavam, não, você não é o Messias. E eles acreditavam que o que dava base para eles, para isso, era a lei. Só que o que João mostra, muito claramente para nós, é que Jesus Cristo, e aqui a gente vê, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele mostra que negar a Jesus Cristo é negar o Verbo de Deus. Ou seja, negar Jesus Cristo é negar a lei, é negar a palavra de Deus. E você negar a palavra de Deus, você nega o Pai. Então como você pode dizer conhecer o Pai e ao mesmo tempo negar a própria palavra que se encarnou? O Evangelho encarnado, né? O nome da nossa série de sermões. O Evangelho encarnado. Então se você nega Jesus Cristo, você rejeita o Pai. Jesus diz aos judeus, lá no capítulo 5 de João mesmo, verso 39, se você quiser ver, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E aí ele segue, pouco depois ele fala, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ou seja, cara, vocês dizem conhecer a lei, mas é a lei que fala de mim. A lei, se você ler o Antigo Testamento, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, ela fala de mim, ela já testifica de mim. Então, se você nega a lei, se você diz conhecer a lei de Deus e me nega, tem alguma contradição aí. Tem alguma contradição. E aqui é um ponto importante, isso aqui só como introdução para a gente adentrar no nosso texto, é que qualquer doutrina que negue, por mais que seja uma doutrina que demonstre ser, robusta, de intelectualidade, de conhecimento das Escrituras, qualquer doutrina que você vê assim, caraca, que massa, o cara é inteligente e tal, mas que nega a Jesus Cristo como Deus e que nega Jesus Cristo como homem, 100%, você pode ter certeza, é doutrina do capeta. É doutrina do Satanás. Né? Então, fundamental. A nossa fé
ela ou está de pé ou está morta, dependendo disso daqui. Isso aqui é fundamental para a gente. E João está preocupado com isso, em demonstrar com firmeza de que Jesus ele é homem, diferente daquilo que esses mestres da lei e esses gnósticos falavam ali. É interessante que esses conhecedores da lei, esses mestres, esses fariseus que a gente encontra em todo o Evangelho de João, eles eram os caras que diziam, que julgavam que aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles não eram, eles estavam desonrando, na verdade, blasfemando contra o verdadeiro Israel, contra Deus e contra o verdadeiro Israel. E João, ele mostra que é o contrário, que o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus, eram os judeus convertidos. Vocês estão entendendo? Os mestres da lei diziam que os judeus que tinham crido em Jesus e se convertido ao cristianismo eram traidores, que eles não estavam honrando Israel. Mas João ele quer afirmar o contrário, de que o verdadeiro Israel de Deus, os verdadeiros honradores do Senhor Deus verdadeiro, do Deus de Israel, eram aqueles que tinham se convertido e crido no Senhor Jesus Cristo. Esses eram o verdadeiro povo de Deus. E aqui a gente encontra muito claramente que a igreja não é composta por aqueles que vêm de uma linhagem. A igreja é composta por aqueles judeus e não judeus, gentios, judeus e gentios, que creram no Senhor Jesus. E a gente tem uma comunidade aqui que tem gente de todo lugar. Quem que é judeu? Ninguém que é judeu. Nós cremos no Senhor Jesus. Isso nos faz ser o Israel de Deus real. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada. E rejeitar Jesus Cristo é rejeitar o Pai. Então a gente começa agora a nossa leitura. Você pode acompanhar comigo? A João, capítulo 1, verso 15. A gente fez uma introdução, agora vamos adentrar no nosso texto propriamente dito e refletir um pouquinho nesses versos. Verso 15 diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto, já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas lhe passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até aqui. Vamos orar antes da gente começar a nossa reflexão. Senhor, nós te apresentamos, Pai, esse momento de reflexão da Tua Palavra. Nós te agradecemos pela Tua Palavra. Nós cremos que ela é poderosa, Deus, como ela mesmo afirma, uma espada de dois gumes, capaz de penetrar o nosso coração,
nossa alma. Então fala conosco nessa manhã. Fala, nos confronta, nos conforta. Enfim, Senhor, faz o teu papel. Que teu Espírito Santo possa nos alimentar nesse momento. Sê comigo, tem misericórdia de mim. Sou pecador. E me ajuda. Em nome de Jesus. Então, nesses primeiros versos, eu queria que a gente focasse um pouquinho em João Batista. E refletisse um pouquinho sobre quem que era João Batista. E João Batista, não sei se vocês sabem, mas ele era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel. E ele nasceu bem próximo do nascimento de Jesus, né? Isabel e Maria, eles estavam meio que grávidas juntos, tiveram uma gestação bem próxima. E eu gosto de lembrar daquela história narrada por Lucas, em que João Batista, na barriga de Isabel, ele se estremeceu. Lucas escreve que ele se estremeceu quando Maria chegou grávida. Ele se estremeceu, é como se a criança tivesse sentido a presença de Jesus ali. A mãe do nosso Senhor chegando, e ele, né, se balançou, e o Lucas ele deixa claro ali que Isabel se encheu do Espírito Santo. É muito legal isso. Sabe por que é interessante? A gente é uma comunidade aqui, a gente escuta aqui a barulheira, né, as crianças gritando e tal. O Senhor nos deu a graça de sermos uma comunidade que temos muitas crianças. Eu acredito que, à medida que vai crescendo, à medida que os solteiros vão casando, vai ter mais crianças do que adultos. As crianças vão ter que discipular nós. Não, cadê? E aí, na nossa sociedade que a gente vive, isso é bênção ou maldição? Aqui é uma pergunta idiota, né? Mas a gente vive num contexto social em que hoje filhos são rejeitados, assim. As pessoas preferem ter um shih tzu, né? Do que ter filho. Eu tenho um shih tzu. E as pessoas não querem ter filhos. Tem países aí que tá quase pagando. Vem pra cá, vem ter filhos aqui, vem ter gente aqui. Porque o pessoal não quer ter filho. E a gente tem a graça de termos uma grande bênção do Senhor, que é sermos cheios de filhos. Isso aqui, né? Essa barulheira, assim, né? A gente fica um pouco disperso e tal, mas é a bênção do Senhor. A gente tem que olhar para isso e sermos gratos ao Senhor. O salmista, Salmo 127, diz assim: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Então, filhos são bênção. A gente não pode subestimar os nossos filhos. A gente não pode subestimar a capacidade deles de amarem a Jesus também. Não podemos subestimar. Eles são pecadores. Sim, os nossos filhos são pecadores. Eles nascem em pecado. Eles têm a herança, que a gente chama de herança adâmica. Eles já nascem culpados diante de Deus. Eles são culpados diante de Deus. Eles precisam da misericórdia de Deus, assim como nós precisamos da misericórdia de Deus. Eles precisam da graça, assim como nós precisamos da graça de Deus. Mas a gente deve crer que os nossos filhos são escolhidos de Deus. E é por isso que nós ensinamos, nós cristãos, ensinamos desde criança, desde a mais tenra idade, né? Que palavra, né? Da mais tenra idade, nós ensinamos os nossos filhos os mandamentos do Senhor. Nós encaminhamos e fazemos eles, pelo menos deveríamos, né? Ensinar eles a amar a Jesus, a conhecer a Jesus. E aqui, pelo menos na nossa comunidade, é por isso que nós batizamos os nossos filhos. Porque nós cremos que os nossos filhos fazem parte da aliança de Deus. Atos. O apóstolo Pedro. Lucas narra aqui o apóstolo Pedro afirmando: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então a promessa não é só para nós, a promessa é para os nossos filhos. A promessa de redenção, as promessas da aliança de Deus com o seu povo é para os nossos filhos também. E é por isso que nós não os deixamos, é por isso que nós não os subestimamos.
nós cremos que eles são parte do povo de Deus. E é por isso que nós os ensinamos desde cedo a amar a Jesus. E aqui em João Batista a gente vê nesse relato, né, de João Batista se estremecendo na barriga ainda de Isabel. Outro ponto que eu queria trazer de reflexão para a gente com relação a João Batista é sobre o cumprimento das promessas de Deus com relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com relação à vinda do Messias. E a gente precisa lembrar, gente, isso aqui é um ponto que às vezes talvez a gente esquece, né? Que Jesus ele não nasceu do nada, eu já falei isso no começo. Jesus não nasceu do nada, ele não foi tipo assim uma ideia que Deus teve de última hora. Vixe, eu vou mandar Jesus aqui porque deu tudo errado, né? Deu tudo errado, o povo está em pecado, o povo está indo para o inferno. O que eu vou fazer? Eu vou mandar Jesus. Ô Jesus, vai lá. Né? Mas não. Jesus não chegou do nada. Ele não foi uma ideia de última hora de Jesus. Verso 15, né? João Batista, ele afirma: este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, João Batista ele tinha plena consciência de quem era Jesus. Ele não era simplesmente mais um, ele não era mais um profeta, ele não era mais um sacerdote que tinha vindo, um grande homem, um sábio, como, né, hoje em dia as pessoas... Você pega um livro, Jesus, o grande mestre, aí você vai ver, tipo, Jesus era quase um mestre só apenas um mestre. Era um cara legal, inteligente, que a gente tem que pegar assim uns exemplos legais dele e tal. Mas João Batista ele tinha certeza que Jesus não era só mais um. Ele sabia que Jesus ele era aquele prometido de todo o Antigo Testamento. E ele sabia que esse prometido era que existia desde antes da eternidade. Já existia antes de mim. Ele é aquele que existia antes de mim. Ele não é um cara qualquer. Ele é Deus. Ele é aquele que havia sido prometido. E é por isso que lá no verso, você pode ver, no verso 23, ele cita Isaías. Ele cita o profeta Isaías que tinha profetizado a respeito do Messias há 700 anos antes de Jesus nascer, cara. E ele reconhece, João Batista, que de quem que Isaías estava falando? Isaías estava falando de João Batista, dele mesmo, e Isaías estava falando do Senhor Jesus. E ele se viu nesse papel daquele que iria preparar o caminho para o Senhor. E ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então você vê, João Batista ele tinha plena consciência de que Jesus era aquele prometido. Ele era o Messias. E uma coisa que, nessa questão de João Batista, que eu queria trazer da nossa reflexão hoje, é sobre essas promessas que nós encontramos em todo o Antigo Testamento com relação à vinda do Verbo, desse Verbo que se encarnou, Jesus Cristo. E a gente vê a primeira promessa, não sei se vocês lembram, qual foi a primeira promessa com relação à vinda do Salvador? A gente encontra lá em Gênesis, no Éden ainda. Gênesis 3, não precisa abrir. Gênesis 3, verso 15. Depois da queda, aí Deus vem para a serpente e fala: vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre ti e o descendente dela. Você vai até machucar, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Você vai até machucar o calcanhar do descendente. Mas ele vai pisar a tua cabeça. Ou seja, você vai até machucar, ou seja, apontando para o sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário. Você vai machucar ele. Machucadinho aqui. Mas ele vai pisar na tua cabeça. Ele vai te vencer. E ele vai vencer a morte. Ele vai te destruir. Então você vê Deus no Gênesis já prometendo um Salvador para a humanidade caída e pecadora. Aí a gente encontra a primeira promessa com relação ao nosso Senhor
Jesus. Até eu parafraseei aqui, mas anotei aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não para aí. Todo o Antigo Testamento, do começo ao fim, é uma intensa proclamação a respeito do Messias que viria. Era uma intensa proclamação. Eu não sei se vocês lembram do que a gente falou há pouco, o diálogo de Jesus com os fariseus, né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testificam a meu respeito. Percebam que Jesus está falando aos judeus justamente isso. Que o Antigo Testamento, ele testifica totalmente a respeito da pessoa dele mesmo. E veja, ó, nesse texto que eu acabei de ler. Jesus ele não está falando que as Escrituras, tipo assim, incidentalmente falam dele. Aqui ali, o Antigo Testamento fala de mim. Ele está falando que são as Escrituras. É o Antigo Testamento. Que era a Bíblia que eles tinham no tempo, né? Não existia Novo Testamento ainda, estava em construção, né? O que eles tinham de revelação era o que tinha no Antigo Testamento. E Jesus está falando assim, são as Escrituras que testificam ao meu respeito. Jesus está falando justamente isso, que o Antigo Testamento tem um propósito. O propósito do Antigo Testamento não é mostrar guerras, mostrar isso, mostrar aquilo. Não, o propósito do Antigo Testamento é nos mostrar, e mostrar para o povo daquela época, e nos mostrar hoje também, que era uma promessa de salvação para o povo de Deus. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, às vezes a gente diz, cara, é só lei, velho. É só, tipo, fardo. É só... Quem foi que disse? Talvez a gente está lendo errado. Porque o Antigo Testamento, do começo ao fim, ele é uma sombra. Ele é uma sombra que aponta para a salvação que viria. Para o verbo que se encarnaria. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viria. Tudo apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o próprio João Batista afirma aqui no verso 29 do primeiro capítulo que estamos lendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele prometido por Isaías, pelos profetas, por Moisés e pelo próprio Deus lá no Gênesis. João Batista tinha convicção disso. E aí, só para a gente perceber. Assim como a família de Noé se livrou da morte pelo dilúvio, aí você vê, né, analogias. O Senhor nos livrará da morte eterna através do seu Filho Jesus. Assim como Deus livrou o povo de Israel da escravidão no Egito, o Senhor também nos livrará da escravidão do pecado. Você vê essa analogia toda hora no Antigo Testamento. É tanto que a própria Páscoa, o povo de Israel celebrava a Páscoa como uma lembrança do quê? Da libertação do povo no Egito. Só que essa libertação era um prenúncio da verdadeira e maior libertação, que era a libertação através de Jesus Cristo, a libertação da morte eterna, a salvação que a humanidade precisava. Então, isso já prenunciava a vinda do Messias, já prenunciava a nossa salvação que viria por meio de Jesus. E é interessante que o povo de Israel, eles não eram salvos pela obediência à lei, por obras. Isso é um engano que a gente tem. O povo de Israel eram salvos por obras. Porque eles obedeciam, eram salvos. Não. Eles eram salvos pela graça mediante a fé, como nós somos salvos. Só que eles olhavam para frente. E nós olhamos para trás. Enquanto eles olhavam para o Messias prometido, eles olhavam para os profetas, enfim, para tudo isso, e tinham a esperança de que o Senhor Deus iria enviar a nossa salvação. Hoje nós olhamos para trás e sabemos que nós temos uma pedra fundamental, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a nossa salvação, ela é certa, porque o Senhor já pagou o preço. Deixa eu só ver aqui. Então, todo o Antigo Testamento
aponta e faz analogias a respeito de Jesus. Aí, talvez a última para a gente refletir, de analogias. Em Números, narra que o povo estava murmurando, o povo estava com ingratidão a Deus, e aí Deus envia serpentes, e as serpentes estavam matando o povo. Estava picando e estava matando. Aí o próprio Deus fala para Moisés, Moisés, constrói uma serpente de bronze, coloca numa haste, e quem olhar para aquela serpente vai ser salvo da morte. Aí as pessoas olhavam para a serpente e eram salvas da morte. Isso já pronunciava que aquele que olha para Cristo, ele é salvo. Aquele que olha para Cristo é salvo da morte. Quando nós olhamos para o Senhor, assim como aquele povo olhava para a serpente de bronze, nós olhamos para o Senhor e nós somos libertos. Nós somos salvos, nós encontramos salvação, nós encontramos misericórdia, nós encontramos graça. Em todo o Antigo Testamento nós encontramos anúncio de graça. Não é só lei. Na verdade, a própria lei de Deus, ela nos transmite graça. Porque nós olhamos para nós, olhamos para a lei, vemos santidade, perfeição, aquilo que o Senhor requer de nós. Aí a gente olha para a gente e vê assim, cara, eu sou um nada, não consigo. Acho que Tiago que fala que se você obedecer toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, você já é considerado culpado. Ou seja, a gente olha para a lei de Deus, a gente vê que a gente não consegue cumprir ela. Aí a gente fica assim, tá ligado? Como eu sou, cara? Como que eu não consigo? Aí que a gente olha para a salvação. Aí que a gente olha para a nossa necessidade de um Salvador. Então como é que a lei é só, peso? Na verdade, a lei nos mostra o Senhor Jesus. Até hoje, nós olhamos para a lei de Deus e vemos nossa incapacidade. A nossa imperfeição diante da perfeição de Deus. E para citar alguns trechos aqui de profecias a respeito de Jesus, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. 700 anos antes. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9,6. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem de ti o teu rei, ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9,9. E o mais inequívoco de todos, né? Isaías 51. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Se isso não é substituição, a gente fala, né, na teologia, substituição penal é o quê? O Senhor tomou aquilo que nos era devido, foi sobre ele os nossos pecados. Aquele castigo que nos era devido, foi sobre ele. E aí é interessante essa questão da lei, né? Enquanto os nossos pecados e a nossa culpa foi sobre Jesus na cruz do Calvário, toda a sua obediência à lei, que nós éramos incapazes de obedecer, toda a sua obediência, a sua perfeição, seu ministério, sua vida perfeita, foi imputada sobre nós. Então foi uma troca, foi uma substituição. Enquanto ele pagou por nós, nós recebemos a sua justiça. E é por isso que nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela graça, por Cristo. Não há salvação em nenhum outro. A própria lei de Deus prenunciava o Senhor Jesus.
Ela tinha um propósito de nos mostrar como viver e nos mostrar que nós não conseguimos viver de maneira plena sem a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós nunca vimos a Deus. Nem o próprio Moisés pôde vê-lo na sua totalidade. A gente vê isso lá em Êxodo 33, 20. Mas em Cristo, o Deus encarnado, nós temos a expressão suprema da graça de Deus, da glória de Deus. Nós não vimos a Deus, nós não conseguimos ver a Deus. Mas em Cristo Jesus, nós temos a expressão exata e perfeita de Deus o Pai. O amor de Deus é encarnado em Jesus Cristo. A graça de Deus se encarna. E é somente em Cristo que nós podemos conhecer a Deus. Olha que legal. Verso 12. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, nós podemos conhecer Deus como o Abba Pai. Nós podemos conhecer Deus como soberano. Nós podemos conhecer Deus como o Criador de todas as coisas. Um cara forte, potente, perfeito, incrível, né? Você chega numa pessoa na rua assim e você pergunta, quem é Deus pra ti? Ah, Deus é tudo, né? Deus é tudo. A gente pode conhecer Deus como... Só que o problema é a gente conhecer Deus como Pai. Porque a gente precisa de Jesus para conhecer Deus como Pai. É Ele que nos testifica a respeito do Pai. É Ele. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas receberdes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Quer dizer, Paizinho. É só em Jesus Cristo que nós podemos conhecer a Deus como nosso Paizinho. De maneira bem íntima, né? Porque é em Jesus Cristo, aquele que revelou o Pai para nós, que nós podemos conhecê-lo. E mais do que isso, é em Jesus Cristo que nós somos adotados. Por que Jesus é o Filho unigênito de Deus? Como assim, unigênito? A gente não é também filho dele? Ele é unigênito porque ele é o único da essência do Pai. Ele é o único que é um com o Pai. Nós somos adotados, nós somos enxertados nessa família. Nós não temos a mesma essência de Deus. Nós não somos seres divinos. Mas nós somos filhos de adoção. E isso é maravilhoso. Em Jesus Cristo nós recebemos a adoção. Então, depois de todos os anúncios, a gente já viu, né? Exaustivamente o Antigo Testamento fala de Jesus. Ainda assim o povo endurecia o seu coração. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. O povo continuava com o coração duro. Você lembra eu não sei se vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús. Quem narra também é o evangelista Lucas. Lucas, ele narra a história de, depois da morte de Jesus, 2 discípulos estavam voltando para sua casa, eles estavam assim, abatidos, tristes. Eu fico imaginando, né, eles voltando para casa, não tem mais esperança. É engraçado, que já pensei muito nesse trecho, que Jesus chega, e aí tipo assim, do nada, eles nem reconhecem Jesus, ele fala, vocês estão conversando do que aí? Aí eles começam a contar, né? Não, cara, porque a gente tinha um cara que era a nossa esperança e tal, e só que ele morreu, mataram ele, tipo, a gente tá de mãos atadas agora, a gente não sabe o que fazer, a nossa vida não tem mais sentido, né? E aí eles começam a falar da aflição deles, e eles não reconhecem Jesus. E aí é interessante que Jesus repreende eles.
Jesus, tem versão, eu vou ler outra versão, mas tem versão que fala assim, vocês são nécios, velho. Vocês são tipo... vocês são nécios, tipo... Jesus fala assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falavam. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu falei todas, tudo, todos, porque para a gente, e ele enfatiza aqui, Lucas, né? Para a gente ver que Jesus ele estava interessado em mostrar a natureza abrangente dessa afirmação, de que tudo o que os profetas falavam, todas as Escrituras falam a respeito de uma pessoa, que era ele. Ele está falando assim, cara, como é que vocês não entenderam? Vocês estão voltando, o cara morreu, está acontecendo já exatamente como tudo tinha sido profetizado, que ele precisava morrer, como Isaías falou, que ele ia ser, né, que ele ia sofrer e tudo mais. Os profetas falaram, cara, e vocês não entenderam nada ainda. Jesus está falando, as Escrituras apontavam para mim, cara, e vocês ainda não entenderam. E é legal que aí a história segue, né? Tô falando de cabeça. Aí Jesus ia embora, aí os discípulos de Emaús falam assim, não, vem tomar um café aqui com a gente, vem, né? E aí Jesus vai para a casa deles, e aí quando Jesus está ali no momento do café, né, com eles, Lucas conta que Jesus partiu o pão, e é como se as escamas deles tivessem saído. Eles viram, aí Jesus some. Jesus já estava glorificado, já tinha ressuscitado. Então Jesus parte o pão ali na mesa com eles. Aí os caras falam assim, tu viu? Era Jesus. Aí eles entenderam. Depois de Jesus explicar para eles e eles verem com os olhos deles, eles reconheceram que era Jesus. Mas a maioria do povo não conseguiu ter essas escamas derrubadas. O povo continuava, os judeus principalmente, continuavam descrendo da pessoa de Jesus. Eles continuavam sem entender. Talvez o povo, e isso é fato, né? O povo, eles esperavam um Messias. Esperavam um Messias. Só que eles tinham uma visão totalmente distorcida de quem seria esse Messias. Eles esperavam um Messias que seria um Messias político, que ia libertar, era o anseio deles, né? Que libertasse o povo das mãos do Império Romano. Eles não esperavam aquele que viria para libertar o povo da escravidão do pecado. Eles esperavam um Messias que fosse um Messias revolucionário. Um Messias que fosse aquele cara que ia lutar, talvez pegar em armas. E você vê os próprios discípulos, não sei se vocês lembram, no Getsemane, acho que foi no Getsemane, Pedro puxou, quando os guardas vieram para prender Jesus, para levar ele para ser morto, Pedro foi o primeiro a puxar uma espada e cortar a orelha do guardinha lá. Porque nem Pedro tinha entendido o propósito, cara. Jesus na mesma hora repreende Pedro. Como se o cara não entendeu nada. Porque era necessário que Jesus morresse. E o povo não tinha entendido, eles não estavam entendendo ainda. Eles esperavam talvez um bebê real, né? Um bebê que nascesse em berço de ouro, sei lá. Mas Jesus, ele só tinha uma manjedoura. Talvez esperassem um cara que, sei lá, tivesse um palácio, mas Jesus fala que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Talvez esperassem que Jesus tivesse uma entrada em Jerusalém, né, com um cavalo revolucionário, né? Mas Jesus, ele entra num jumentinho. E ainda assim é chamado de entrada triunfal. Porque o que é triunfal ali é a própria pessoa do Senhor Jesus. João Batista, ele entendeu, gente. Embora o povo não tivesse entendido nada, embora o pessoal estivesse pensando coisas totalmente diferentes a respeito de quem era Jesus, João Batista entendeu. Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, O que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, gente, João Batista, ele é um tipo de homem que devemos imitar.
Sabe aquela fala de Paulo? Me imite porque eu imito a Deus. Imito a Jesus Cristo. João Batista é um tipo de crente que nós devemos imitar. E aqui a gente leu do verso 19 ao verso 28, João Batista sendo interrogado. Quem que é tu, cara? Fala, tu é profeta? Tu é quem? Tu é Elias? Tu é o Messias? Ele fala, não sou. Não sou nada disso. Ele poderia até se achar, né? O João Batista ele tinha inúmeros seguidores. Ele era um cara que ele era seguido por várias pessoas. Ele poderia muito bem se orgulhar, né? Se achar o bichão. Mas ele se sentia indigno. Verso 27. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Quem carregava as sandálias do seu mestre eram escravos na época. João Batista falar isso aqui é como se ele estivesse falando assim, cara, eu não sou digno nem de ser escravo de Jesus, porque eu sou nada. Nem isso eu sou digno. João Batista ele é conhecido como o último dos profetas, né? No Antigo Testamento. O último dos profetas. E mesmo quando ele é interrogado, tu é profeta? Ele fala, não sou. João Batista ele era um homem humilde, que havia reconhecido de fato o propósito de Cristo. E não só isso, tinha reconhecido de fato quem que era o Senhor Jesus Cristo. E para a gente encerrar, gente, eu deixo duas perguntas para nós. Qual é a visão que você tem a respeito de Jesus Cristo na sua vida, no seu coração? Quem é Jesus para você? Ele é só um cara sábio? Não, eu vou para a igreja porque quero ouvir umas palavras de sabedoria, tá ligado? Pra, melhorar minha vida, ser um cara mais legal, tal. Ou você entende que Jesus, ele é o pilar base da sua vida. E outra pergunta, o que você pensa a respeito de si mesmo? E aí eu trouxe essa reflexão com relação a João Batista. Ele se via como mísero pecador, mísero necessitado do Senhor. Qual a visão que você tem de você? E aí, e por isso que faz sentido a minha pergunta, né? Porque a visão que nós temos com relação a Jesus vai dizer muito a visão que nós temos de nós mesmos. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele cara legal? Ou é aquele cara que nós olhamos, vemos a sua santidade, nos constrangimos? Olhamos para nós e vemos a nossa necessidade de termos Ele como nosso Salvador. Eita! Quem é Jesus para nós? Eu queria orar. Deixa. Eu queria orar para a gente continuar refletindo, né, na nossa semana a respeito disso. Quem é Jesus para você? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Estou rouco aqui, mas estou feliz, satisfeito, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E eu oro, Senhor, para que essa palavra possa ter tocado o meu coração como tocou e ter tocado o coração dos meus irmãos. Senhor, nos faz lembrar de quem é Jesus para nós durante a semana e durante a nossa vida. Quem é o Senhor para nós? Qual a visão que nós temos a respeito de nós mesmos, Senhor? Não nos deixa, Pai, termos uma visão ensoberbecida a respeito da nossa pessoa. Que nós possamos olhar para Jesus e ver que Ele é o modelo perfeito de humanidade. Ele foi o único homem perfeito, Pai. Mas Ele não era só um homem qualquer, Ele era o próprio Deus. E Ele não era apenas Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele pelo qual nós estaremos perdidos se não tivermos Ele em nós. Se não amarmos a Ele. Nos ensina, Senhor, a sermos mais parecidos com o Senhor. E transforma-nos, Pai, cada dia mais. Para que nós cheguemos cada dia mais alcançando maturidade, crescendo em fé, em conhecimento do Senhor.
e transformando os nossos corações, Deus. Que sejam corações que apontem unicamente para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fazer? Então a gente vai já emendar e já vamos para o nosso momento de ceia. Quer pegar um violãozinho? Tá, para dar um som.